Olá, tá começando o 37º episódio do Área de Trabalho, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Oi, Marcos, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem? Tudo certinho, quero saber se segue um foguete aí o seu Note 8 depois da limpeza que você fez, o seu Notes, o OneDrive. Coisa, né? Às vezes uma limpeza mais caprichada pode dar uma sobrevida ao aparelho, né? Eu tinha comentado por cima aqui que precisava organizar as coisas, eu tinha falado do Samsung Notes também, que ele estava com matérias não só desse semestre, mas tinha algumas de matérias de semestres anteriores que eram continuação, aí eu preferi deixar. No fim das contas, só de Samsung Notes era 10 GB, gente. Não tem smartphone que aguente. Então eu arquivei tudo, coloquei na nuvem, guardei. O Note 8, na hora, já respondeu de maneira diferente. Tá aqui, lindão, leve e solto. E olha, tirando a bateria, que não é mais aquelas coisas, mas também não é nada que justifique uma troca, é de se pensar ao longo de 2023 se eu realmente preciso trocar de smartphone ainda, viu? Aí, eficiência. Minha dica é essa, gente. Então, assim como eu aproveitei o primeiro dia das minhas férias para resolver isso, então se vocês tiverem um fim de semana livre, tranquilo, comecem a dar uma olhada aí, principalmente nos bancos de dados dos aplicativos que vocês têm. O Evernote costuma ser, se você optar por deixar muita coisa em cache, notas salvas, né, offline, ele vai acumulando aquilo ali na memória interna do dispositivo, vai ficando um aplicativo grande. E eu percebi que os da Microsoft também têm essa tendência. Então, se você mexeu bastante com planilhas, com documentos, vai lá dar uma olhadinha no cache dos aplicativos para ver se não dá para dar uma melhorada ainda. Olha, você vai se surpreender com a quantidade de espaço que você vai liberar. Sem dúvida. Existe... É uma coisa curiosa isso de cache, porque até hoje, por exemplo, no iOS, não existe um jeito manual, na maioria dos aplicativos, para você limpar o cache. Não tem no sistema, os aplicativos têm que fazer, porque a premissa do sistema é, quando você precisar de espaço, a gente resolve. O que é uma coisa bacana, certo, exceto quando você precisa rápido de muito espaço, né? E aí... Você, sei lá, mesmo que você esteja com, não sei, vamos supor, 10 GB livres, você precisa de 15. O que você vai fazer? Você tem que sair deletando o aplicativo. Então, por exemplo, eu lembro que o Spotify fez uma ferramenta, uma opção dentro do app para você limpar o cache, porque ele não fazia isso automaticamente e nem direto ali pelo sistema, né? Então, ou então você tinha que, sei lá, deleta o aplicativo e baixa de novo para ele deletar o aplicativo, cache os dados, aí baixa o aplicativo. Maior trabalho, né? É então... o único jeito. Puxa vida. Mas essas limpas geralmente dão uma sobrevida ao mesmo aparelho, né? O Android tem a vantagem de os aplicativos que permitem isso, você usar os dados no cartão. Então você vai lá nas configurações, nas opções e deixar lá os dados em cartão SD. Aí você fica com o aplicativo na memória principal e os dados ficam no HD. O Evernote é um que permite fazer isso, o Pocket permite fazer isso. Vários outros permitem, né? Isso permite com que você deixe a sua memória interna para aquilo que realmente precisa da memória interna. Sim. É bom lembrar que nem sempre o WhatsApp é o vilão, né? Eu, pelo menos, o WhatsApp é uma coisa que eu tô toda hora limpando ali, porque por mais que o meu seja clean e eu receba pouca coisa de mídia, efetivamente, quando vem alguma coisa importante, eu salvo em outro lugar onde realmente tem que guardar. E aí, pelo menos toda semana ali, tô dando uma olhada, ver se tem muito vídeo, muito áudio, muita foto ocupando espaço e automaticamente ali dou uma limpadinha, né? Sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas vai deixando eternamente a sua mídia de WhatsApp e quem assina grupo tá lascado, né? Tem que tá sempre ali limpando, senão já era. Enquanto você estava comentando, eu procurei aqui. O meu WhatsApp ocupa só 1,4 GB, mas eu não tenho... Bom, eu também não uso tanto assim, né? Não tenho tantas conversas, grupo não, né? E eu não sei, uma coisa que eu não faço, assim, eu reparo que tem gente que deixa ativa a opção de se você receber uma foto no WhatsApp, já salvar direto no aparelho também, quer dizer, tá ocupando espaço duas vezes, né? Eu não faço o backup das conversas, porque não tem nada essencial que esteja lá, então isso é uma coisa também que
não ocupa espaço, sei lá, o backup acho que não é cloud, que dá pra fazer backup também. Isso não ocupa espaço, que pelo menos pra mim funciona, né? Cada um, claro. Mas é curioso, por exemplo, vendo o meu sogro. Meu sogro, ele participa de 412 mil grupos, né? E o jeito dele dele mexer no WhatsApp é curioso, porque o WhatsApp pra ele é concorrente da Netflix, por exemplo. Ele passa horas vendo o vídeo que ele recebe por lá, né? É uma navegação profunda que ele vai fazendo, mas é curioso porque ele vai passando nos chats. A mesma coisa. Então, e é curioso que ele vai passando nos chats e vai deletando as mensagens que ele já viu. Então, isso, de certa forma, também vai limpando ali o espaço do aparelho, né? Mas é curioso, que ele, ao invés de marcar como lido, ele seleciona e deleta. Uma que ele quer guardar, ele deixa lá, né? Um vídeo, uma foto que ele quer guardar, ele deixa lá. Mas ele falou, olha só que jeito, nunca vi ninguém usar assim, mas pelo menos poupa espaço, né? No meu caso, eu vou direto na galeria, eu não abro o WhatsApp, porque o WhatsApp salva vídeos numa pasta chamada WhatsApp Vídeos e imagens na WhatsApp Imagens. Sim. E eu vejo lá se tem alguma coisa importante que eu queira guardar. Documentos eu já não salvo por padrão, na verdade eu já sempre exporto para outro lugar, né? Mas mídia de áudio, de vídeo e de imagens, eu vou direto na galeria e o que eu não preciso mais eu já mando deletar tudo. Mas é interessante o comportamento do seu sogro. Eu acho que a gente pode ajudar também nossos pais, sogros, todo mundo que está nos ouvindo aí, provavelmente consegue cuidar bem, gerenciar bem o espaço do seu smartphone, mas sofre com os familiares que não conseguem. Então é importante educá-los, porque vai ser menos dor de cabeça para você, né? Cedo tarde vai lá, chega a sua mãe, meu celular travou e pá. O roteiro de toda Natal, festa comemorativa, né? Tem o momento da TI. Momento da TI, exatamente. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui sobre a semana passada. E o Lampadinha tinha feito a pergunta queria um calendário do iOS, né? Que tivesse sincronia com o calendário do Google. E o Clayton Silva indicou o Proton Calendar, que é da Proton, né? Bem famosa por fazer o Proton Mail. Eles têm VPN, tem o Proton Drive também. E o lance deles é serviço e armazenamento seguros. Tudo criptografia ponto a ponto. Eles estão lá na Suíça para poder manter, né, não receber nem ordem de governo nenhum para extrair dado, repassar dado, esse tipo de coisa. Então eles investem muito, né, o segmento deles é justamente esse, né? E tem aí o Proton Calendar. Ele, claro, funciona para quem estiver no ecossistema deles, então já usar o Proton Mail vai funcionar melhor, a integração e etc. Mas está aí uma opção que eu não lembrei da Proton enquanto estava comentando sobre isso aqui, mas é uma empresa na qual eu confio bastante e que, sem ter usado, eu acho que dá para dizer que eu recomendo, vale dar uma olhada. Né? Eles têm um catálogo interessante de serviços, tanto gratuitos como pago. Então, você pode ir lá começar com um Proton Mail gratuito para você conhecer, se inteirar, usar de uma forma mais light, e depois você pode pagar para ter seu próprio domínio, você pode hospedar lá, enfim, ter opções mais avançadas e sempre de forma segura. É um excelente serviço mesmo, e tá aí a dica, Lampadinha. Dá uma espiada no Proton, vê se você gosta e depois conta pra gente. Boa! E seguindo com os follow-ups, a gente comentou sobre gerenciamento de senhas e o Rodrigo Alineri comentou que há muito tempo usa o nativo do Firefox. Ele é time Firefox, que eu sei que muita gente aqui também é. Ele comentou que tem nos desktops de casa, do trabalho, celular também e sincroniza tudo bonitinho, nunca teve problema e sempre atendeu a ele super bem. Então tá aí, para quem quiser experimentar, gerenciamento de senhas do Firefox tem também essa opção e aparentemente rola bem. Você já tentou usar, não? Verdade. Já eu uso, esqueci de falar, gente. Eu esqueci do Firefox. eu uso ele... Eu uso ele no Mac, eu uso ele no tablet, eu só não uso no celular. Porque eu uso para coisas diferentes o Firefox e o navegador da Samsung. Então, como eu falei, tem o gerenciador do próprio navegador da Samsung, que funciona bem em celular, tablet, aí não vai ter no Mac. Então não dá para você ter o mundo perfeito, por enquanto, pelo menos para mim, para as minhas necessidades, né? Num único navegador só. Mas eu confirmo tudo que o Rodrigo falou e o gerenciamento de senhas do Firefox é muito bom. Boa, e só um complemento do follow-up sobre o calendário, o Rony Peterson mandou para mim a dica de que eu comentei que eu uso aquele Calendly, que é um serviço que se conecta lá ao Google Calendário para ver o horário de reunião que está disponível, etc.
E ele comentou que em vez do Calendly, se você pagar o serviço do Google Meet, que custa R$ 44 por mês, mais ou menos, ele tem essa funcionalidade nativa. Você consegue já administrar o agendamento de horários direto aí com ele. Então fica a dica para quem já assina, talvez não sabia que tinha essa funcionalidade, rola de fazer isso sem precisar de um terceiro, como acontece com o Calendly. Muito bom. Bom, seguindo com o follow-up, você até mandou um link nessa semana, a gente falou algumas vezes aqui sobre a desconfiança que o pessoal tem com TikTok, empresas chinesas em geral, né? O TikTok justamente por ser chinês, e rolou, o Rodrigo Rocha mandou pra gente que rolou uma polêmica com a Huawei na Mobile World Congress, porque eles distribuíam lá o crachá pra pessoa andar, enfim, né, pra usar ali, né, em volta do pescoço, aquele lacinho lá, e uma pessoa abriu ali o crachá e viu que tinha um rastreador Bluetooth ali dentro. E, enfim, isso gerou uma polêmica gigantesca, né? E aí tem uma matéria da CNN falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lendo, é aquela coisa, né? Notícia chama atenção, headline, chineses, espiões, malditos, tá vendo só a comprovação de que estamos todos... Aí você vai ler na matéria e fala, tá, a Huawei avisava no crachá que isso acontecia na parte de trás lá, você vai ser rastreado aqui pra gente saber onde as pessoas estão indo no stand, que desperta mais interesse ou não. Inclusive, tá aqui também, política e privacidade, aqui. Então, isso ficava ali no crachá, claro que a pessoa tinha que saber que ela tinha que olhar no crachá pra saber que estava sendo rastreada. E uma coisa que ela falou também, a gente coletou o e-mail, o nome, isso acontece. E é curioso, porque não sei se você já recebeu, mas eu recebia, especialmente quando fazia o loop matinal, com muita frequência, assim, se você tem interesse em comprar um banco de dados de contatos com 10 mil pessoas do evento tal, que passaram pelo stand não sei o que lá. Então, geralmente, né, no stand, assim, deixa o seu e-mail aqui e leva uma bolsinha, leva um carregador Wi-Fi, leva não sei o que lá. Wi-Fi não, né? Esse carregador sem fio. Isso acontece, mas rolou essa polêmica toda aí com a Huawei. Eles tentaram se justificar, falaram que era para fins de evento exclusivamente, mas depois que o negócio corre a internet e a polêmica é meio que desmascarada, fica um pouco feio tentar se defender, né? Mas o fato é que empresas chinesas sempre têm uma ligação muito íntima com o governo chinês. Isso acontece com toda e qualquer companhia. Então, a gente tem que desconfiar, sim, que pode ter algum outro motivo, mas que a gente não vai saber, né? Ali no crachá, tendo só um rastreador Bluetooth, não tem como você saber muita coisa, né? No máximo, para onde iriam esses dados, né? Quem interceptaria um totem ou vários totens no evento? Agora, o evento já acabou, também não tem mais como saber, né? Mas fica aí, o pessoal com a pulga atrás da orelha, e essa notícia deixa todo mundo mais ainda com a pulga atrás da orelha. Sim. E existem, especialmente para evento, existem empresas especializadas em fazer esse monitoramento dentro do stand de uma companhia. O que diz, para onde as pessoas mais foram, como elas se deslocaram, quanto tempo elas ficaram em cada pedaço do stand, o tipo de métrica que não é novidade, né? As tecnologias usadas para isso são novidade. Você tinha... Lembra quando começou uma moda de os beacons Bluetooth nas lojas? Isso em loja grande, no shopping tem isso. Para medir também o deslocamento das pessoas, o trajeto que elas fazem por dentro da loja. Tudo para otimizar a venda, né? Então, por quanto tempo fica não sei onde, para onde elas são atraídas, algo que entram na loja. Então, o ideal é que isso seja no fundo, para a pessoa atravessar a loja inteira e de lá e voltando. Então, essas coisas não são novidade, mas é claro que, sendo uma empresa chinesa, de base já tem a desconfiança, e esse é o tipo de coisa que acaba reafirmando a desconfiança de quem já chega lá com o pé meio atrás em relação a esse assunto, né? Faltou um pouquinho de transparência também, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem que elas estão sendo rastreadas, ainda que seja para fins de evento, em algum lugar ter essa informação, né? Para não precisar o cara ter o insight lá, o que deu na cabeça dele, né? Vou abrir esse crachá, ver se tem alguma coisa aqui dentro. Ele deve ter tido alguma coisa ali que ele desconfiou, né? Aí é tarde demais, né? Pois é. Tudo na surdina, sem transparência, as pessoas vão desconfiar, vão criar teorias aí, e não tem como evitar isso, né? É justificável. Sim. Agora, ainda também nesse ensejo, a gente comentou sobre o TikTok especificamente algumas vezes,
E você me mandou um vídeo de um cara chamado Paulo Jubilut, ou Jubilu, talvez? Jubilu. Aham. Que comentou um pouco a respeito disso. O Jubilu é um dos professores mais populares na internet aí, ele tem uma plataforma de estudo para Enem, para vestibular. Ele começou dando aulas de biologia online e hoje tem uma plataforma muito boa que se chama Prova Total. Eu estudei por ela, passei, recomendo. Então eu gosto muito do conteúdo dele, né? Ele posta coisas de ciência em geral, mais voltado para biologia, que é a área dele, mas ele está diversificando mais os assuntos, né? E ele fez um vídeo bem interessante que tem um título bem chamativo, né? O TikTok vai destruir o Ocidente. Você levou um susto quando viu esse título, Marcos? Olha, eu prefiro escutar tudo que você tem a dizer a respeito do vídeo e do link para depois eu dar as minhas impressões aqui. É um baitzão bem interessante, mas como o público dele é jovem, pessoal que tá na escola, tá se preparando para Enem, para vestibular, eu acho que o bait aí valeu a pena, porque ele tá falando essencialmente da diferença do TikTok do Ocidente para o TikTok chinês. Né? Na China, as redes sociais para crianças têm um limite de uso de 45 minutos por dia. Isso o próprio aplicativo gerencia. Eu achei isso muito interessante. E também tem um filtrozão caprichado de conteúdo, né? Os conteúdos chineses aí mais privilegiados são os de ciência e educacionais. E no Ocidente é aquilo que a gente conhece, né? Dancinha para tudo quanto é lado, entre outras coisas. E é fato que criança, adolescente, não tem muita noção de uso do tempo. Eu acho que o maior problema para a molecada com relação à rede social, principalmente o TikTok, que é bem viciante, é se perder na organização do tempo. Uhum. E acho que esse vídeo é muito interessante porque chama a atenção, né? Tinha comentários bem interessantes lá dos próprios adolescentes, dos jovens ali falando, né? Como muitos com depoimentos, inclusive, minha vida atrapalha demais, eu realmente me perdi, ainda mais para quem está estudando para vestibular, eles veem isso na pele, né? Então é bem interessante refletir sobre isso e também a gente pensar em como impor limites para crianças e adolescentes, né? Puxando o gancho, eu comentei uma notícia no Twitter recentemente falando que as escolas em São Paulo estão querendo mudar o horário das aulas do turno da manhã, adiar por 1 hora. Não sei se você chegou a ver isso, Marcos. Não, acho que você comentou rapidinho de passagem isso, sobre e como era absurda essa ideia. De se puxar para 1 hora mais tarde, porque as crianças estavam chegando na escola com sono, não estavam rendendo, aquilo que todo pai e mãe com certeza já tem uma noção, né? Uhum. Eu falei que no meu tempo, criança tinha que estar na cama 9h30 para poder acordar na hora. O problema não está no horário da aula, o problema é a criança que está sem noção de horário. E teve gente lá que veio me criticar, né? Provavelmente o pessoal que fica até 2 da manhã no celular foi lá me criticar. E teve um que comentou um negócio que eu achei tão, tão louco, assim. Ele falou, mas antigamente também podia bater em homossexuais na rua. Meu Deus, o que tem a ver uma coisa com a outra? O pai colocar um horário para o filho ir dormir, comparado com coisas culturais eu fiquei assim pensando, caramba, como é que funciona a cabeça dessa pessoa, né? Mas sim. eu estava num dia de bom humor, estava com paciência, expliquei para ele que no meu tempo os pais sabiam que telas faziam mal. Né? A gente ficava na televisão, eu não assistia nem a novela, que era a novela das 8 na época, até porque meus pais achavam que eram muito adultas o conteúdo dessas novelas para criança, então terminava os telejornais lá, quando começava a novela era hora de criança estar na cama, tinha que escovar os dentes, pôr o pijama e deixar a mochila e o uniforme prontos pro dia seguinte, então no máximo 10 horas você já estava na cama, né? Uhum. E claro, tinha que estar, eu entrava, se eu não me engano, 7h30 na escola, e funcionava, né? Tem que ter horário para tudo. Criança, adolescente tem que ter horário para tudo. E hoje não é só uma tela, não é só mais a TV. Tem milhões de telas e eu estou percebendo que pais, educadores estão bem perdidos com relação a isso. Parece que é um liberou geral e está todo mundo com receio de controlar melhor isso. A TV é mais fácil, né? Você desliga a TV na sala ali, enxota todo mundo do ambiente e manda dormir. Agora o celular é pequenininho. Cada criança ali hoje em dia tem o seu.
é bem mais complicado, mas tem que começar a intervir cedo para a criança criar bons hábitos, senão no futuro, para a adolescência e um adulto jovem, quando você for trabalhar, começar a ter sua vida adulta, não vai dar para você pedir para o seu chefe para entrar uma hora mais tarde, não. Não dá para você pedir pro ônibus, me espera um pouquinho que não cheguei no ponto ainda que eu dormi um pouco mais. Não tem essa, gente. Então, o mundo real é assim, né? Eu acho que ficar mudando o horário de aula para as crianças poderem dormir mais é tapar o sol com a peneira. Eu lembro quando eu era criança e eu ia pra cama, né, tinha regras bem estritas em casa, pra bastante coisa. E o horário de dormir era uma delas, mas eu ia pra cama, eu tinha um Walkman na época, com aquele bem clássico amarelinho, aquele fone de ouvido, que é só um arame, assim, que amassava horrores, né, não tava depois botar direito na cabeça. E eu ficava escutando o Jô Soares da CBN, transmissão que era ao vivo da TV e coisa, porque eu achava legais as entrevistas, depois eu começava a escutar música, trocava ali. Então, ser criançada sempre, jovenzada, sei lá, sempre dá um jeito ali de burlar as instruções mesmo, e hoje deve ser, eu fico pensando, talvez eu tenha comentado sobre isso aqui alguma vez, que eu não invejo o desafio que deve ser dar aula hoje em dia com tantas opções de distrações secretas, né? Então a pessoa fica vendo os stories ali embaixo da mesa, né, meio escondido, para fazer cola também, relógio, né? Então eu falo, olha, deve ser, se na época com, sei lá, com papel e cuspe já era um monte de problema, né? Imagina hoje em dia, com muito mais possibilidades, deve ser uma tarefa bem cansativa. Agora, voltando falando específico sobre esse estudo que ele comentou, o que eu ia falar é que assim, o vídeo tem, o TikTok tá com o destruir, tá com não sei o que lá, aqueles jeitos que as pessoas postam para burlar uma moderação, não sei porque o título é daquele jeito, mas eu olhei e falei, e escutando o que ele comentou, eu fui atrás também do estudo específico que ele disse. E ele disse que as crianças americanas escolheram que elas querem ser influenciadoras, enquanto as chinesas escolheram que elas querem ser astronautas. No estudo, é um estudo de 2019, que foi encomendado pela Lego para... elas falam assim, a Lego lançou um programa global para inspirar a próxima geração de exploradores e exploradoras espaciais como parte da celebração dos 50 anos do pouso na Lua. Aí eles entrevistaram crianças chinesas, americanas e inglesas. O primeiro lugar das americanas e inglesas não foi influenciador, foi vlogger e youtuber. O TikTok na época já existia, já era um aplicativo bastante famoso, mas não é exatamente isso que ele comentou. E o top 5 dos dois casos, eles agruparam americanos e ingleses de um lado e chineses do outro, e aí você tem o top 5, que é vlogger ou youtuber, depois professor, profissional, atleta profissional, músico e astronauta. Na China, tem essas mesmas 5 profissões numa ordem diferente. Então, me parece que existiam 5 opções para as crianças escolherem o que elas mais querem ser. Né? Então, não foi... Eu procurei os dados dessa pesquisa específica, eu não consegui achar em lugar nenhum. Eu achei todo mundo repercutindo a pesquisa, mas em nenhum lugar a pesquisa. Mas me parece que era uma lista de 5 opções, falava assim, o que você quer ser? Né? Não era uma coisa espontânea, uma resposta então, aberta. Exatamente. Então, a gente tem que levar isso tudo em conta quando for pensar sobre essas coisas, mas fato é que, de um lado, as crianças chinesas escolheram essas profissões, e do outro lado, as americanas e inglesas escolheram essas. Existe sim uma questão cultural, por exemplo, Google, Facebook, esses serviços são bloqueados na China, as crianças têm menos contato com isso por conta dessa restrição draconiana do governo chinês. Estou misturando aqui tiranos, mas ainda assim deu para entender. Então, e uma outra coisa talvez os interesses já sejam, por natureza, mais científicos por lá do que aqui. Se o TikTok tem um algoritmo absolutamente mágico, que é o que todo mundo fala, o algoritmo é mágico do TikTok, entende o que você gosta e começa já a te jogar um monte de coisa do que você gosta. Quer dizer, então, que as pessoas do Ocidente estão mais, quando usam aplicativos assim, querem saber mais de entretenimento do que de ciência e melhora pessoal e profissional e etc, etc. Então, existe uma questão que o TikTok não me pareceu ser a causa do problema. É uma manifestação de um problema que já existe. Lembrando que é uma pesquisa de 2019. O TikTok, eu procurei.
já tinha 500 milhão de usuários, mas ainda assim não era perto do que ele é hoje de impacto cultural, de adoção e etc, etc, etc. Sim. Então, é um ponto de atenção, mas não exatamente como me pareceu que estava sendo explicado lá no vídeo. Talvez para as crianças chinesas nem apareceu a opção de ser influenciador, né? Nem sabem direito o que é isso. É complicado, né? Se a lista que foi oferecida para as crianças de cada cultura é a mesma, é de se pensar, mas se não for a mesma, realmente a pesquisa aí fica com um impacto bem prejudicado e não vai ter muito valor. Mas fico alerta, eu acho interessante essa ideia do bloqueio, né, da limitação por tempo, e eu acredito que já está tendo uma preocupação grande, inclusive de governos, com relação a desempenho escolar, entre outros, por causa de rede social. Né? A gente está falando de celular, mas vamos falar de rede social, né? Como um todo. As crianças querem o celular para acessar rede social. Então, eu acredito que no futuro, com regulamentações, com restrições que vão ser impostas, a tendência é que esses aplicativos comecem a ter limitadores de tempo, viu? Vai ter que ser forçado, claro, porque isso aí vai implicar em perda de receita, né? Mas alguma coisa nesse sentido aí é bem possível. Sim. O próprio TikTok anunciou recentemente, eles já tinham na China uma restrição, e aí a gente vê também as diferenças estão nos detalhes, né? A parte principal é sempre um detalhe. Na China, eles tinham já uma limitação, que está lá 45 minutos, só que para crianças menores de 14 anos. A legislação de basicamente o resto do mundo proíbe menor de 14 anos, tem uma diferença de país para país, e de ter rede social. E recentemente, faz o quê? 1, 2 semanas, o TikTok anunciou pro Ocidente, né? Não o Douyin, que é o chinês, mas o TikTok anunciou para cá também uma restrição de 1 hora por dia para menor de 18 anos. Você pode ligar, você pode desligar, é aquela coisa toda que a gente sabe, né? Não é uma coisa restrita assim. Se você tem menos de 18 anos, vai ser assim. São só orientações, como diria a repórter do Sanduíche Ishi. Mas isso existe e tá sendo colocado em prática aos poucos, porque são as empresas achando o jeito que não tenha muito impacto na operação, mas que ainda assim elas sejam percebidas como preocupadas proativamente com esse tipo de assunto para não receber uma canetada e ter que fazer isso de um jeito que elas não tenham como controlar. Né? Então isso está aos poucos acontecendo, sob, pelo menos no meu olhar, uma coisa proativa, com asterisco, que é assim, proativo, mas do jeito que ainda assim fique cômodo para a empresa, mas é um assunto que certamente vai continuar em voga como ele está, e já faz pelo menos, sei lá, 1 ano ou 2, né, sobre o tempo de uso. Aqui na área de trabalho a gente tem uma audiência bem qualificada com relação à tecnologia, e tenho certeza que muitos aí são pais de crianças, adolescentes, menor de idade em geral. Então eu queria que vocês mandassem o feedback para nós aqui. Manda para mim lá no Telegram, @biacunze, ou então no Twitter, @garotasemfio, contando como é que vocês administram na casa de vocês essa questão de rede social. Controla por tempo, divide tarefas, coloca primeiro a obrigação, depois o lazer, tem restrição de horário para ir para a cama, de uso de celular. Eu tenho essa curiosidade, já que, como eu falei, que o pessoal é mais ligado em tecnologia, são early adopters, já estão aí nas internets há muito tempo. Então eu tenho essa curiosidade de saber como é que isso está sendo passado para os filhos. Mandem um feedback para a gente, tá? Boa. Também quero saber, você compartilha no nosso grupo de Eu e Você, ou seja, na nossa conversa do Telegram, nos feedbacks, para poder falar sobre isso aqui na semana que vem, conforme o pessoal for mandando. E você comentou sobre um público qualificado que gosta de tecnologia. Eu vou aproveitar para fazer a primeira pausa aqui, antes de falar sobre o ChatGPT, que tem coisas bem bacanas pra gente falar sobre isso aqui. E uma que é surpresa pra você, eu nem compartilhei com você ainda. Eu vou te mostrar já o que é. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Facode, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho com um desconto para você que escuta o podcast e precisa fazer o seu aplicativo. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, foram baixados mais de 20 milhões de vezes.
E se você tem uma empresa, ou se você tem um produto, ou se você tem um serviço e você tem um aplicativo ou precisa fazer um aplicativo, a AlphaCode resolve para você a atualização ou do zero o desenvolvimento do aplicativo com um desconto até por cima porque você escuta o Área de Trabalho. Além disso, se você tem só uma ideia, se você tem um plano, um projeto que está chegando a hora de tirar do papel, também conversa com a AlphaCode para ficar melhor e mais fácil ainda de você finalmente aí ter o seu aplicativo no ar. Para conseguir seu desconto, para garantir o seu desconto, você faz o seguinte: acessa alphacode.com.br, alphacode.com.br, bate um papo com eles, comenta aqui, escuta a Hora de Trabalho, explica também a sua necessidade e pronto, você resolve de vez a atualização, o desenvolvimento do seu aplicativo com um descontão ainda por cima. Muito obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada, AlphaCode, por proporcionar essa oportunidade aos nossos ouvintes. Oportunidade essa que vai ficando cada vez mais sofisticada com o tempo e as empresas também começam a adquirir ferramentas de inteligência, né, Marcos? Por exemplo, a API do ChatGPT no aplicativo da sua empresa. Que tal essa? Já é possível, hein? Exato. A OpenAI anunciou recentemente que eles vão começar a disponibilizar para empresas os tokens ali, tanto do ChatGPT quanto também do... Daqui a pouco eu lembro o nome, vou buscar aqui, que é a inteligência deles para reconhecimento de texto e transcrição também. O custo é relativamente irrisório, né? São 0,002 centavos a cada 1.000 tokens para o ChatGPT, para essa API, e eles consideram um token 750 palavras. Na prática, a cada 375 milhões de palavras custa $1. É basicamente isso. Interessante. E eu acesso à API para você adotar a inteligência, o cérebro do ChatGPT em um aplicativo para que as empresas possam disponibilizar a funcionalidade do ChatGPT no serviço, na plataforma que elas oferecem. Já fazia um tempo que vinha rolando esse assunto, porque tinha vazado, o Snapchat está fazendo uma parceria com a OpenAI sobre o ChatGPT. O Shopify também, uma coisa ou outra vai pintar de ChatGPT. E aí, quando eles anunciaram isso, confirmaram. O Snapchat vai ter um assistente virtual conversacional no estilo, né, que é tipo o Bing Chat lá, que também está usando o ChatGPT, né? Quizlet, Instacart também, o próprio Shopify. Então, eu vou deixar na descrição o link da matéria do Tecnoblog que explica, por exemplo, que o Instacart é um aplicativo de delivery de itens de mercado e com o ChatGPT integrado vai dar para fazer, escuta, como é que eu faço almoço saudável para meus filhos? E aí ele vai falar como é que faz o almoço e já vai ter direto ali a opção de você fazer o pedido com os ingredientes, etc. Legal. Que é uma aplicação interessante possível, mas tem trocentas outras, né? Pensou, né? Você que tem uma oficina mecânica, você chega lá no chat e fala, meu carro tá fazendo aquele barulhinho em tal lugar. Eu espero que o ChatGPT não fale que é a rebimboca da parafuseta, né? Eu vejo no Twitter, o pessoal ainda não sabe muito bem o que é o ChatGPT. Mesmo jornalistas, né? Tem alguns que estão comentando que o ChatGPT, não é nada, isso aí tá fraco ainda, é só marmelada. E você vai ver, essencialmente estão usando como ferramenta de buscas. ChatGPT não é ferramenta de buscas. E eu tenho comentado aqui também, ao longo dos episódios, que você tem que saber elaborar a pergunta. Eu enfatizo muito isso, porque se você fizer uma pergunta à la Google, ele vai dar uma resposta evasiva, vai me engambelar, ou mesmo vai dar informações erradas. Né? Então, o ideal é que você faça perguntas associando contextos diferentes, permitindo com que ele deixe mais restrito o campo onde ele pode desenvolver a resposta e, assim, fornecer informações mais interessantes. Como você usou o exemplo aí, né? Alimentação saudável para os filhos. Então, ele vai pensar crianças, vai pensar em comida, vai pensar em fitness, né? São vários contextos diferentes que a inteligência vai ter que agrupar, selecionar e, a partir de um filtro, elaborar uma resposta para você. Então, esqueçam
essa história de ChatGPT como substituto do Google, que não é nada disso. Vocês vão se decepcionar mesmo, viu? No caso do Snapchat, o próprio Evan Spiegel, que é o CEO, falou, gente, não comente com esse chatbot informações pessoais, informações privadas, é o tipo de coisa que a gente está implementando, é um assistente para você, usa, experimenta, se diverte, dá risada, mas todos usem isso com parcimônia e responsabilidade, que é claro que a gente estava comentando, né, quem tem menos experiência aí na vida, talvez não leve tão em conta esse tipo de recomendação, mas é isso que é o My AI, que é lá pro Snapchat, e por enquanto é restrito, é só Estados Unidos, é só para quem assina lá o Snapchat Plus, né, que custa uns $4 por mês, e é um artifício que eles vão usar justamente para tentar aumentar a quantidade de pessoas que assinam esse Snapchat Plus, né? E eu procurei aqui, o outro serviço que também vai ter uma API paga é o Whisper, que transcreve áudios direto para texto, inclusive para português, tem suporte já a trocentos idiomas, o português está dentre eles também, e nesse caso a OpenAI fala, gente, é para facilitar a vida, mas não é uma solução perfeita, ele vai alucinar, né, que nem eles falam que quando erra o negócio não erra, ele alucina respostas, então... mas tá aí, né? E essas coisas eu tenho visto, que tem sido bacana, eu tenho visto jeitos criativos, que é o que a gente comentou que provavelmente aconteceria, que não vai substituir as profissões, mas facilitar a vida de quem trabalha com volumes grandes de texto. Então, eu vou falar sem dar muitos detalhes, eu não sei se eu posso dar, não tenho a permissão de falar sobre isso, mas era uma lista com, sei lá, dezenas, centenas de palavras, e aí se cola no ChatGPT e fala, escuta, elimina as palavras elimina dessa lista nacionalidades. Ele cuspia lá a lista nova, só que sem as... Então, ao invés de você olhar item por item, pesquisar um por um, você pede para ele fazer isso, ele te retorna, você bate o olho, vê se está certo, e bola para frente, né? Isso aí vai ser... É a ferramenta e não o substituto. Eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser saber mais sobre essas APIs, porque... e inclusive, eu vou deixar o convite para vocês contarem para a gente, se vocês adotarem essas APIs nas empresas e serviços de vocês, também contem para a gente como é que vocês fizeram isso, porque eu acho que, especialmente, estava comentando da China, na época de tanto ceticismo contra qualquer tipo de tecnologia, qualquer exemplo positivo, útil e produtivo de como adotar isso sem ser, meu Deus, estamos todos fadados à extinção, vai ser ótimo, porque a gente consegue apresentar o contra-argumento que geralmente ganha bem menos destaque do que os argumentos anti alguma coisa, né? Então, se você for adotar na sua empresa, conta pra gente, porque a gente está bem curioso para saber sobre isso, né? E essa questão de traduzir texto falado para texto escrito é o primeiro pontapé para a minha ferramenta dos sonhos, que é buscas dentro de podcasts e de vídeos. Nossa, esse é o meu grande sonho. Sim, sim. Existem podcasts, né, que tem, geralmente, ou contratam um serviço para fazer isso, tem uma comunidade muito ativa que se ocupa de transcrever o texto para disponibilizar, para aumentar a acessibilidade, etc., mas geralmente é a exceção da exceção, né? Então, se isso for uma funcionalidade nativa do ecossistema, incrível, né? Nativo não, mas ainda assim mais acessível para todo mundo fazer, incrível, né? Podcasts muito longos, ou então com uma frequência alta de publicação, isso se torna um problema, né? Praticamente inviabiliza a ferramenta. Mas ou longos, quando você tiver a possibilidade de fazer isso automaticamente, olha, aí sim vai ser bem legal. Exatamente. Ou longos são com muita história, né? Porque o próprio loop matinal que eu fiz por anos e anos e anos, putz, você falou uma vez uma notícia tal da empresa, nossa, como é que eu vou achar isso? Aí procura, você acha, né? Mas se tivesse transcrição, tava mais fácil, né? Verdade. Mas seguindo ainda falando sobre o ChatGPT, eu recebi um vídeo engraçado na semana passada, eu falei, deixa eu fazer um teste. Aí eu perguntei pro ChatGPT, escuta, quem que fundou a rede Gigahertz de podcasts? Aí eu recebi a resposta, eu tô te mandando no Telegram. Leia em voz alta para todo mundo aqui a resposta que chegou. Vamos ver. A rede Gigahertz de podcasts foi fundada por Bia Kunz. Ô, louco, ChatGPT. Você tá me colocando numa saia justa aqui. Jornalista especialista em... Nossa, o ChatGPT me conhece, agora eu tô chocada. Tá vendo? 2017? Então, nossa, né? chutou bonito a data aí, hein? A rede é composta por uma série de podcasts sobre tecnologia, cultura pop, ciência e outros temas relacionados.
Desde sua fundação, a Rede Gigahertz se tornou uma das principais referências de podcast no Brasil, aí eu concordo, com uma ampla variedade de programas e conteúdos relevantes para o público interessado em tecnologia e cultura digital. Aí, o final, ele caprichou, mas Mas, né? realmente... Parabéns, Tô com aparentemente você moral, fundou. hein? Que moral com o ChatGPT, hein? Exato. E foi curioso que eu fui alternando as perguntas, né? E aí falei assim, e ela fundou sozinha? Não, ela fundou. Tem outras pessoas que fundaram junto. Paulo Riga do Tecnoblog, por exemplo. Rodrigo Guedin, do Manual do Zero. Eu falei, olha só, hein, que legal essa rede. Tudo gente que já trabalhou comigo. Olha que engraçado. Então, como é que exato, relaciona né? as coisas. Exatamente. Então, eu fiquei tentando, fazendo perguntas para tentar entender de onde vinha a informação, mas não consegui. Mas ainda assim achei bem curioso que aparentemente você fundou a rede Gigahertz. Tem gente Parabéns. Tem gente que sempre faz muito ego search, né? Como se Aham. diz em Google, nas redes sociais. Tá aí uma coisa que nunca me interessou. E não é medo de encontrar um hate, não. Aham. Sei lá, tem um pessoal que às vezes dá uma bronca em mim e fala que eu tinha que me dar mais importância, não sei o que. Eu falei, cara, depois que eu quase morri 2 vezes, você começa a pensar esse negócio de rede social, assim. Tive convite pra fazer um canal grande de YouTube. Eu falei, putz, vou virar personagem de mim mesma. Não curto essas coisas, sabe? Uhum. Eu resolvi optar pra biotecnologia. Eu quero fazer continuar falando de tecnologia com essa ênfase nessa área de genética, porque eu acho que eu posso agregar mais para a sociedade com isso do que fazendo review de smartphone. Lá em 2005, 2007, 2010, o smartphone estava crescendo. Hoje é praticamente uma utilidade doméstica, concorda, Uhum. Marcos? Sim. Smartphone é uma utilidade doméstica, né? Não é mais um dispositivo tecnológico. Então, eu acho que eu posso ser muito mais útil falando de coisas que realmente vão estar na crista da onda daqui a algum tempo, que a gente vai precisar discutir como sociedade, né, como ferramentas de inteligência artificial, machine learning, engenharia genética voltada para a saúde, do que fazendo um review de smartphone. Mas fazer ego search, assim, nunca me dei essa importância, sabe? Eu não me considero importante desse jeito, assim. Eu acho meio palha, para falar bem a verdade. Mas valeu, ChatGPT. Tá vendo? Muito obrigado por encher minha bola e agradeço. Muito bem, vamos seguir e voltar a falar sobre aqui o Evernote. O Max mandou. Aliás, o Max fez uma sugestão pra gente que é assim: vocês podiam fazer um canal no YouTube e fazer os episódios com live. Aí vocês monetizariam, né? Ia receber comentário, visualização e etc. E a Gigahertz tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Vou convidar vocês a se inscreverem. E nesse momento, tudo que a gente faz por lá é transmitir as gravações do Área de Transferência toda quarta-feira às 10h30 da noite. É uma transferência que, enfim, a gente põe a live disponível lá para todo mundo que quiser acompanhar. E tem os comentários, o pessoal interage, é bem bacana. Nesse momento é tudo que a gente faz com o canal, mas inscrevam-se por lá, porque vai que não vai ser só isso que eu vou fazer isso. Então, vou deixar aqui no ar, é um plano, coisa de futuro, nem tem nada estruturado ainda sobre isso, mas a possibilidade existe justamente porque o Max não foi a única pessoa que pediu para a gente disponibilizar mais aqui dos conteúdos da Gigahertz lá no YouTube. Dito isso, ele falando sobre o Evernote, comentou sobre o seu comentário. Comentou sobre o seu comentário, é ótimo, né, Bia? Que ele particularmente gosta muito do Evernote e resolveu usar só ele para referência, anotação, tarefas, etc. Ele usava antes o Todoist para fazer as tarefas e percebeu que tinha um trabalho dobrado, porque as anotações da tarefa estavam lá no Evernote e ele colocava o link da nota no Todoist. Então ele simplificou o fluxo, adotou só uma ferramenta, que fica na frente do PC o dia todo, né? Quase não usa o telefone, e as coisas que precisam de documentação ou de um doc específico, ele sabe que pode precisar no telefone, então ele coloca no Google Drive. Ele falou que concorda com o amadorismo do Evernote em relação à sincronização e só tem paciência com ele porque o fluxo dele maior é no PC e não no mobile. Certo. Não, concordo totalmente com esse comentário. E sim, embora o Evernote tenha um gerenciador de tarefas que deu uma melhorada, o objetivo dele não é esse. E o que eu continuo usando as tarefas dentro do Evernote, geralmente quando eu jogo um artigo, já em PDF,
ou um texto que eu capturo da internet, alguma coisa que eu tenho que ler, eu coloco um boxzinho ali como uma tarefa para cumprir. Mas é porque o que eu tenho que fazer já está ali dentro, tá? Então, todo o resto é o Todoist. E o Evernote fica muito para tarefa de leitura, de composição de textos, essas coisas que eu já coloco uma prévia ou um rascunho dentro do próprio Evernote. Aí não fica duplicado, digamos assim, as tarefas, né? E tem uma pergunta que tem chegado com frequência aqui para mim no Telegram, a respeito do futuro do Evernote como empresa e para onde que eu vou migrar as minhas notas se o Evernote acabar. Bom, começa que eu tenho que esperar o Evernote acabar primeiro. Vou anunciar que não vai ser continuado, porque, gente, eu tenho 10 mil e não sei quantas notas lá dentro, né? Desde 2007, não lembro bem agora. É muito tempo, é muita nota e migrar não é uma coisa trivial. E outra coisa que é bom lembrar, eu tô nessa de anotações em mobile e multidispositivos desde o início dos anos 2000, né? Quando tinha o Outlook, os Palms, os gerenciadores pessoais, tinha lá no Outlook calendário, contatos, tarefas e notas, o PIM que a gente chama, né? Personal Information Management, e que sincronizava a Palm com as informações do seu Outlook. Então eu tinha anotações específicas, eu costumava montar kits, por exemplo, de instrumental, que eu tinha que passar para auxiliar e tal, né? O que tinha dentro de cada kit. Então eram anotações que eu fazia, deixava lá. E quando eu deixei de usar o Outlook, eu fui migrando, não tinha uma ferramenta de migração. Eu passava as coisas manualmente, não tinha tanta coisa assim. Na época, era o que? No máximo 100 notas, eu já achava aquilo um número absurdo, né? Mas se a gente for ver o que a gente usa hoje de anotações... 3 dígitos, meu Deus! Aí depois, com o Evernote, surgiu uma ferramenta para auxiliar a importação, aí ajudou bastante, mas dava conflito de formatos, era um pouco mais complicado, mas dava certo. Aí só de pensar de ir para um outro serviço, migrar tudo, pensar em conflito, pensar em tempo, pensar em banda para migrar tudo isso, já me dá uma canseira só de pensar. Então, eu vou deixar para migrar quando eu realmente tiver que migrar e pensar nisso também, caso realmente aconteça alguma coisa com o Evernote. O pessoal tá bem pessimista, eu entendo, né? Ninguém sabe direito quais são as diretrizes dessa empresa. Teve layoff também, mas isso acontece sempre que uma empresa compra outra, né? Não quer dizer que o serviço vai acabar. Então, não vou pôr o carro na frente dos bois e deixa a carroça andar, que é melhor. Essa demissão em massa coletiva que aconteceu recentemente assustou o pessoal. Veio a pergunta do Matheus Rodrigues justamente sobre isso. Eu também fiquei bem curioso. Falei, será que ia ter um plano B? Então, aparentemente, ainda não. Você vai confrontar isso se acontecer. Deixa pra lá. Eu não tenho o aplicativo de notas ideal. Para mim, ele simplesmente não existe no momento. O pessoal fala muito do Notion. O Notion é muito falado porque ele é uma empresa que eles patrocinam uma série de blogueiros, youtubers, etc. Então ele é muito mencionado, principalmente em YouTube. Tem tutorial de Notion a dar com pau, né? Então, mas ele tem uma inteligência artificial que é muito boa, até tá na minha lista de coisas para testar aqui, que teve uns upgrades recentemente, mas ele não é ainda o ideal para mim. Eu preciso de notas escritas à mão. A gente já falou de vários outros aqui, né, Marcos? O Obsidian, tem muitos aplicativos hoje, cada um com uma natureza diferente, digamos assim. Então, eu continuo com o Samsung Notes, Evernote e um disco virtual, né, no meu caso o OneDrive. Eu acho que para mim é o combo mais interessante para administrar meu fluxo de informações. Boa. Agora, um outro jeito de administrar seu fluxo de informações, olha só que transição boa aqui de assuntos, é o seguinte, né? Você havia prometido fazer uma série de testes e reviews de aplicativos que a gente veio comentando ao longo dos últimos meses, e hoje você preparou um daqueles seus reviews que todo mundo elogia. Eu sei que vai acontecer a mesma coisa com esse, do Lemeno, que me parece ser, se eu me lembro bem, uma ferramenta para administrar o seu feed de fontes sociais, de conteúdos e notícias. Então vamos lá.
Então, gente, olha, eu já queria uma coisa assim, sabe? Eu penso muito nisso. Eu reduzi muito meu uso de redes sociais, né? Instagram, já tô sem acessar aí 4, 5 anos. Acesso de vez em quando para dar uma, para as contas não morrerem, né? Mas não uso mais rotineiramente. O que mais? Facebook não uso mais. Snapchat, putz, nunca usei. Eu criei uma conta lá, mas nunca tive interesse. E hoje eu foco o meu tempo nas redes que realmente fazem diferença na minha vida, que é o Twitter, que eu consigo informações de tecnologia, de científicas também, eu sigo cientistas. Então o Twitter é muito interessante para mim, bem como o Telegram, que embora seja um mensageiro, a gente trata também como rede social hoje em dia. O YouTube é muito importante também. Que mais? Sem contar que tem o bom e velho RSS, né? Às vezes tem fontes aí que de sites, jornais, periódicos, que você não tem uma outra maneira de acompanhar melhor que senão pelo protocolo RSS. Aí eu tomei conhecimento do Lemeno. Eu não vou lembrar quem que me indicou, eu sei que foi pelo Twitter, então já peço desculpas porque eu não achei no meu histórico quem que me indicou. Eu tinha exportado só lá no meu Read It Later e tal, e tava lá. Se chama Lemeno, lemeno.io. Qual que é a ideia dele? Ser um agregador de feeds de múltiplas fontes, múltiplas redes sociais. Então, é exatamente o que vocês estão pensando. Você coloca lá, tem as opções de colocar contas de Twitter, contas de YouTube. Deixa eu até mudar aqui para eu falar melhor para vocês. Linha do tempo, fontes. Aqui. Você tem as opções para você acompanhar as linhas do tempo de todos esses serviços. Você pode organizar views diferentes. Ou seja, você não precisa ficar, vou ver meus feeds do YouTube, vou ver meus feeds do Twitter. Não. Vou ver meus feeds de ciência e tecnologia. Aí tem lá uma continha do Twitter, tem uma continha no YouTube, tem um Instagram. Então fica um view personalizado por tema com fontes diferentes numa única timeline. E já que a gente está falando de timeline, não tem algoritmo decidindo o que você deve ou não deve ver. Esse é o grande barato do negócio. Então, ele não substitui também as redes sociais. E agora, falando de Twitter, a gente tem os problemas com a API também. Mas eu acho muito interessante, em canais do YouTube, por exemplo, tem canais que eu gosto muito, muito mesmo, não quero perder os vídeos, mas que postam um vídeo por mês, um a cada 2 meses, e no meio daquela enxurrada, que é o seu feed, né, tem aquelas contas que postam uma periodicidade alta, acaba engolindo as coisas que têm uma periodicidade menor e você acaba não vendo. Então, você pode continuar com o seu YouTube lá, normal, acessa o seu feed numa boa, mas aquelas contas que você realmente não gostaria de perder o conteúdo, você coloca no Lemeno e cria um feed mais específico. Então, é bem interessante. Não é legal para conteúdo noticioso, diário, hard news, digamos assim, né? É mais interessante para conteúdos que são um pouco mais elaborados e um pouco mais... soft news mesmo, né? Resenhas, análises científicas, conteúdo de nicho, tá? Você pode colocar ali contas do Twitter, que eu já falei, contas do Instagram, e aí é bem interessante, porque às vezes você não tem um Instagram, você não tem um Twitter, e você pode seguir pessoas nessas redes sem ter uma conta. Claro que o uso fica bem limitado, porque daí você não consegue interagir com essas pessoas. E se essas pessoas têm perfil privado, infelizmente não vai funcionar na plataforma. Mas de resto, tá beleza. Olha, vocês que não têm Twitter e querem ver o que eu posto no Twitter, vai lá, cria uma continha no Lemeno, adiciona lá @garota sem fio, vai aparecer tudo lá para vocês. Então, é muito bacana nesse sentido para você não perder o foco do que realmente interessa e também não te obrigar a perder horas e horas por dia olhando em todas as redes sociais se tem alguma coisa que interessa. Então, anti-distrações, otimiza o tempo e com certeza vai dar um up na sua produtividade, porque está dando um up na minha de uma forma fabulosa. Eu uso bastante o Twitter, então no Twitter eu tenho as minhas listas, né, separadas por tópicos. E
aí tem um probleminha no Lemendo. Eu gostaria muito de ter a opção de importar essas listas, mas como o Twitter tá de rosca, né? A gente já sabe, vai ter que ser um por um mesmo, mas vale muito a pena. E eu tô disposta a pegar pelo menos algumas coisas dessas listas que eu tenho e colocar lá. Então, é interessante para conteúdo mesmo específico, conteúdo de nicho. Para amigos, eu acho que amigos ainda é melhor você usar as redes sociais no modo old school. Mas por temas, por exemplo, tecnologia, estudos, carreira, você pode criar vários níveis de informações e dentro de uma mesma timeline agregar fontes diferentes. Então, isso é muito legal. O serviço, Marcos, é muito novo ainda. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada lá. Tá bem simples ainda. Você cria uma continha, né? E você tem ali um painel com a sua linha do tempo, com as fontes, que é onde você pode adicionar pessoas, né? Ele dá as opções ali de você colocar YouTube, Instagram, Twitter, RSS também. E você cria os views. Também tem que ser na unha ali, né? Se você quer um view de um determinado tema, você vai ter que montar ali na mão mesmo, na raça, as suas listas, tá? Não tem aplicativo por enquanto, então você tem que usar só pelo navegador. Seria interessante ter notificações, mas não tem ainda, somente por e-mail. Dá para ver que ele ainda é um serviço focado em web only, apenas navegador. E interessante que eles pretendem colocar uma modalidade paga, mas eles ainda estão, como eles estão no início, eles estão falando assim, pode doar o quanto você quiser, por enquanto. Eles querem mais que se divulgue mesmo, pelo menos essa impressão que eu tive. Ninguém me contatou, gente, ninguém tá me pagando para falar disso. Alguém me indicou, que eu também não lembro quem, eu salvei ali, demorei, inclusive, para mexer melhor nessa ferramenta, entrei em férias e, olha, meu arrependimento é não ter começado a mexer nisso aqui antes, porque eu gostei bastante, tá? Então, Boa. eles estão falando aqui, benefícios para contas pagas, sem limite de notificações por e-mail, tem um limite de notificações, né? Mas tá aí, no futuro, esse é um serviço que, se tiver uma assinatura e agregar, de repente, uma interface mobile, um aplicativo, com notificações no aplicativo, olha, eu assino com o maior gosto. Então tá aí, é o lemendo.io. Tem em português também, tá? Eu acho que, eu não sei quem criou esse aplicativo, se alguém conhecer, coloque em contato comigo aí, mas tá em português, tem em português e em inglês. Tenho a impressão que, pelo vocabulário em português aqui, eu tenho a impressão que é brasileiro, né? Que é brasileira essa solução. Eu não achei mais informações na web a respeito disso, mas eu acho que tá aí. É um serviço que está começando e que vai resolver um problemão que muita gente aqui sente, que pode realmente otimizar a nossa rotina. Boa, eu tenho uma série de perguntas para te fazer sobre tanto o quanto isso entrou no seu dia a dia, o jeito que entrou no dia a dia, e tem uma resposta também sobre se são brasileiros ou não, mas eu vou fazer tipo o João Kleber, peraí, porque antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer também a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados também, que oferece soluções de telefonia para empresas, e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você fazer o gerenciamento, como um painel, por exemplo, aí, de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os a mais e ter acesso também às métricas de ligações das suas equipes, você economiza também com a comunicação interna. Uma outra coisa legal também que ela oferece tanto nas regiões de São Paulo quanto também São Bernardo, é um link dedicado de fibra ótica para a empresa. Então, se você que está procurando aí qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, você pode fazer o seguinte, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles vão te ajudar. Você acessa o site deles, que é sotes.com.br,
ou no Instagram, no Facebook, também contata eles pelo @SotisTelecom, comenta que escuta a área de trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio contínuo também a toda a Gigahertz. Obrigada, Sotes Telecom, por oferecer essa oportunidade para os nossos ouvintes. A gente fala muito de empreendedorismo aqui e legal que os nossos patrocinadores focam muito em pequenos negócios, pequenas empresas que podem se expandir e ampliar também os seus tentáculos, né? E uma boa linha de fibra dedicada, um PABX confiável, com certeza é uma maneira de melhorar tudo isso. Muito obrigada por confiar no Área de Trabalho. Obrigado e vamos lá. Você levantou a hipótese, tem brasileiros por lá. A Lemeno é uma empresa, uma plataforma brasileira. Eu dei uma espiadinha no canal deles no YouTube. Eu não olhei no YouTube. Então... Não sabia, olha só que interessante. É curioso observar esses vídeos porque dá para ver a evolução da plataforma a cada um que eles postaram, com um exemplo de como é que funciona a interface, como é que funciona o esquema de funcionamento. Então, no comecinho, era uma coisa super crua correndo. Que você assinava. Assina o feed do Twitter. Você viu um monte de tweet ali, uma listinha meio crua, bem simplona mesmo. E hoje em dia você já vê, tem uma interface que tem mais uma cara... não de rede social, mas um feed um pouco mais gráfico das coisas que estão sendo colocadas por lá. E eles explicam justamente, por exemplo, para a criação de, que eles falam que são os grupos, né? As listas que você seleciona, os perfis que você quer adicionar naquela lista e pronto, você salva. Achei super prático isso aí para você ter os criadores ou as fontes que você segue, tudo agrupado ali no tema que você escolher. Achei curioso que eles têm esse sistema de... Eles falam assim, que nem, sei lá, já viajou e fez um walking tour na cidade, que você paga o quanto você quiser. É tipo isso, você... Depende do valor que você tirar daqui, você paga pra gente também. Achei super bacana isso. Eu fico bem preocupado, eu vou dizer, com o lance do Twitter, das APIs, porque eles sendo uma startup e estão começando agora, estruturando o produto deles, o Twitter tendo dito já que para aplicativos de leitura de tweets, a API vai ser paga e não é uma coisa barata. Se você for criar esse serviço em si, a conta no serviço em cima só de ler tweets, eu acho que vale esperar um pouquinho, porque é bem possível que isso vá embora aí num futuro próximo, médio, distante. Cada dia o Twitter fala uma data nova sobre o fim desse suporte a APIs. Eles comentam também que para o Instagram você segue as pessoas lá que você quiser, mas não tem acesso aos stories, porque aparentemente não tem API para puxar os stories por lá. Mas de resto, eu achei a plataforma super bacana e interessante, especialmente com a adição de você seguir RSS, porque começou com o YouTube e Twitter, eles foram expandindo para Instagram e também RSS. Você está usando há quanto tempo, mais ou menos, o Lemeno? Eu criei a conta, eu acho que faz um mês, mais ou menos, mas que eu adicionei pouca coisa. E que eu tô mexendo mais é da semana passada para cá, que eu ainda estou, assim, moldando ao meu gosto, né? Isso do Twitter é bem interessante. Eu coloquei pouquíssimas contas de Twitter aqui, porque, como eu falei, eu tenho as listas, lá tá tudo muito bem organizado dentro do próprio Twitter, e é um trampo, né, como eu falei. Então eu tô focando mais no Instagram, que eu não acesso mais, mas tem aquelas contas que eu gostaria muito de continuar acompanhando, né? Tem algumas empresas de biotecnologia, inclusive, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque usar uma rede de fotos para divulgar notícias, informações, para mim não faz muito sentido, se não é visual, mas as pessoas usam o Instagram, sim, fazer o quê, né? Então, para essas empresas e esses perfis que usam só o Instagram como canal de informações, está sendo muito interessante. Instagram e YouTube é o que está sendo mais interessante para mim, essencialmente porque canais de YouTube com poucos inscritos ou com informação muito de nicho, aquele negócio, o algoritmo não gosta de entregar porque vai despertar o interesse de pouca gente. Então, para esse tipo de conteúdo está sendo muito legal. E RSS que eu estou adicionando ainda lá, e esse funciona super bem, é bem interessante, é bem promissora mesmo a ferramenta. E a questão das APIs realmente é uma preocupação. Enquanto o Elon Musk estiver usando o Twitter de parquinho, a gente não vai saber mesmo como é que vai ser o futuro das coisas, e sua preocupação é totalmente irrelevante.
Né? Que é difícil começar a depender de uma coisa justamente agora para daqui a um mês ou sabe, sei lá quanto tempo isso vai mudar. Eu ia te perguntar, eu perguntei porque há quanto tempo você estava usando isso, justamente para Uhum. tentar entender, por exemplo, se você já notou uma mudança de algum hábito de consumo, de algum canal que você está vendo mais ou que Mudou. você está vendo Uhum. menos ou sim, não entro mais no Twitter, entro agora no Lemendo para ler minha timeline. Como é que tá isso para você? Não, para mim foi mais visível no YouTube. Canais que eu gosto muito, tinha até um lá, poxa, pararam de. Fiquei pensando assim, poxa, pararam de publicar e tal. Eu só percebi que eles estavam publicando pelo Lemeno. Aham. Porque o YouTube simplesmente engole e some com. É uma coisa que eu não consigo entender. Eles realmente privilegiam de uma forma bem descarada determinados tipos de conteúdo. E, na verdade, era um canal que não tinha parado de publicar. Ele publicava a cada 2, 3 meses, mas era sempre algum vídeo que eu clicava para assistir. Então, Uhum. em YouTube realmente fez uma diferença. E Instagram, pelo fato de eu não acessar mais, né, não usar mais como rede social, também está sendo bem, bem interessante. E quanto à falta dos stories, graças a Deus não vem stories junto. É uma questão de Tá ponto vendo? de vista, eu sei, mas stories é Não é um mais bug, é um distração do que. recurso. Não, é um recurso. Faz todo sentido, porque para ser um agregador de feeds, né, eu acho que stories é um TikTok mais elaborado, digamos assim, né? Tem lá, arrasta para Uhum. cima, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, tanto que não sei como é que tá o Instagram hoje, que eu não tô usando mais faz tempo, tanto que se você perder um stories, você nunca mais acha, né? Aham, sim. Acredito eu. Nossa, o que o fulano falou mesmo? Acho que isso também não existe, né? São conteúdos altamente esquecíveis. Uhum. Então, é bom que foque só no feed. Sim, sim. E você sente, você tem as suas coisas que você quer ver lá e é o jeito que eu também consumo, que é me deixa ver só o que eu falei que eu quero ver e na ordem que foi postado como Deus quis, né? Então, só isso, ótimo. Eles fazem isso. Como Você Deus veria quis é valor. boa. Você veria valor aí em ter uma área específica separada do seu feed para descoberta de coisas novas? Tipo, ó, todo mundo que assina esse canal aqui que você assina no YouTube, assina esse outro também. Então tá aqui alguns vídeos não inserido nas coisas que Com você assina, mas uma certeza. coisa de descoberta separada? Eu até ia sugerir isso, criar um componente social. Mais ou menos o que o Pocket faz, né? Ah, beleza, tenho lá os meus artigos que eu deixo para salvar mais tarde. E daquilo que eu li ao longo da semana, que eu gostei, eu faço uma espécie de curadoria e coloco lá na aba de recomendações. Então, quem Uhum. tem o Pocket também vai ver que artigos eu estou recomendando. Então, eu até ia falar isso, esse componente social ia ser bem interessante, até porque, imagine os ouvintes do área de trabalho, com certeza consomem conteúdos muito bons, né? Nós temos uma audiência muito qualificada, como eu já falei, e eu ia adorar ver os feeds e RSS e canais que o pessoal tá recomendando. Vale muito a pena. Uhum. Então, é uma coisa que é curioso porque você tendo a premissa de que você não vai mexer na timeline do pessoal, a parte de descoberta acaba criando um clima É, de não, descoberta você vai enfiar, exatamente. não, dá para essas coisas não coexistirem, mas existirem cada uma no seu canto, né, meio separados ali, mas é uma coisa importante. Um negócio que eu achei bacana que eles estão disponibilizando para quem cria conteúdo é o seguinte, eu crio lá o perfil e faço uma lista com o meu Twitter, o meu Instagram, meu YouTube. Dá para você gerar um link e mandar esse link para uma outra pessoa e essa pessoa, por meio desse link, já vê o seu feed das coisas que você colocou lá para assinar. Então, esse é um jeito bacana de. Acho que ainda não. Tá, num dos vídeos lá, tá. Então, eles devem estar implementando ainda. É, possivelmente. Então eu vou dar uma olhadinha nos tutoriais que você falou do YouTube, vou ver com mais Uhum, calma, mas eu achei bem poucas opções ainda de customização, etc. Né? E até porque, como eu falei, eu estou moldando ainda os meus views, eu estou testando ver qual que é o formato que funciona melhor para mim. Por enquanto, são views por temas. Então, eu uhum, tenho lá um view de mobile, um view de produtividade, um view de ciência, um view de genética. Então, eu separo ciência de genética, né? Dá para você uhum, criar assuntos mais nichados ainda, já que você não vai perder coisas com pouca publicação. Então, vale a pena fazer isso. Mas ainda estou achando o meu jeito ideal. Agora que eu estou entrando de férias, finalmente, né? uhum.
vou poder mexer nisso com calma e com certeza daqui a um tempo eu volto a comentar como é que tá a minha plataforma aqui, como é que ela tá funcionando. Legal. E você, dessas listas que você criou, existem contas que você tenha colocado em 2 listas ou não? Cada conta tá no máximo em uma lista só e pronto? Eu acho que, não sei se tem essa possibilidade, viu? Agora o que você falou, eu vou dar uma olhada, mas eu ainda não fiz isso, não. Tá. Esse overlap, você falar, tem ciência e tem, como é que você falou? Que você tem... Ciência e genética. E genética, né? Então, assuntos pensando, de saúde, em geral, assim, eu deixo em ciência e os que são só específicos de biotecnologia, engenharia genética, eu deixo separado. Entendi. Porque o número é menor, então eu prefiro que eles apareçam mais para mim. Sim. Coisas que tem pouca gente falando, né? Porque é curioso pensar que em algum momento ia ter um overlap de pelo menos uma conta, e como é que fica, né? Se é uma coisa que já tá marcada como lida, não lida, se aparece nas duas. Não, não tem esse perigo. E esse funcionamento deles é parecido com uma coisa que eu tinha comentado há muito tempo com o Rambo, que eu tinha pensado que poderia existir, e existia alguma limitação de API que não permitia que isso rolasse, que era o seguinte: um serviço que permitisse que eu criasse uma lista do Twitter com todas as contas que você, por exemplo, Pia, segue, para eu ver, entre aspas, como é que é o seu Twitter, né? As coisas que você consome, etc. Mas tinha alguma limitação que não permitia que isso acontecesse. Por outro lado, o Lemeno esbarra nessa funcionalidade, tendo esse lance de você criar a lista e a conta e um link que permita que você veja isso aí. Então, tá parecido com isso. Espero que eles adotem o Mastodon em breve, porque, enfim, né? Tem um pedaço da bolha de tecnologia que tá migrando para lá, né? Tudo aberto, etc. Então, isso deve rolar, tanto só Mastodon, mas tudo que eles falam do Fediverso, federação de... Tem o Pixel Fed, tem o YouTube federado também, etc. Então, vamos ver se isso aparece, porque é bacana, meio incipiente, o interesse novo, pelo menos renovado disso aí. Mas legal ver que com tão pouco tempo tá mudando já a forma como você consome esses conteúdos, só porque é uma plataforma voltada para um jeito diferente, é o que encaixa para você, como é que você vai usar. Isso é bacana. E eu nem quero colocar tanta coisa, porque a palavra-chave aqui é qualidade e não quantidade. E eu não vou deixar de usar as redes da forma tradicional, né? YouTube, Twitter, etc. Mas aqueles assuntos que eu realmente me sinto na obrigação de acompanhar, é igual eu fazia na época do finado Google Reader, né? De manhã tinha aquela tarefa básica de todo dia responder e-mails e abrir o RSS. Era o que eu fazia toda manhã, tomando meu café. Era um hábito realmente diário. E eu gostaria muito de voltar a ter esse hábito diário, porque rede social, do jeito que está hoje, você vai entrar, você sabe que teu tempo vai para o ralo, né? Então, claro que eu quero me divertir, também quero ver memes, mas eu prefiro ter o momento do dia para dar uma descontraída, relaxar, enquanto em outros momentos eu quero usar a rede para trabalhar, para consumir conteúdo ligado ao meu trabalho. Então, eu gosto de fazer essa separação, sabe? E o Lemeno até o momento, é a plataforma que eu realmente vejo que tem condições de me proporcionar isso. Boa, eu ia perguntar justamente o que te leva a entrar, por exemplo, só no Twitter ou no Lemeno, então tá resolvido. É com texto, né? No fim das contas é o que você tá no clima da hora ali. No próprio Google Reader, no caso o Feedly, que eu passei a usar depois, né? Eu separava os meus feeds, digamos assim, não era tanto por assunto, mas era o que eu tinha que ver todo dia, o que eu podia ver uma vez por semana e o que eu podia... É uma customização bem louca, bem diferente, mas eu fazia assim. Os feeds que eu tinha obrigação de ver todo dia, estavam lá. Aqueles que eram uma vez por semana, vou dar uma lida sobre tal assunto e tal. E aqueles que eram diversão, né? Pura alegria, para descontrair e tal, que era uma terceira categoria, né? Isso era possível no Google Reader, é possível no Feedly, e agora, né? Mas claro, estava restrito a RSS, né? Aqui agora a gente está falando de contas em redes sociais, né? A gente foi um passo além. Boa, e se vocês estão escutando aqui também estão usando o Lemeno, também comentem com a gente como vocês estão usando, porque é uma ferramenta que eu estou vendo que dá para, dentro dos moldes que ela tem, cada um criar o seu hábito, o seu jeito de usar. Por exemplo, isso que você comentou do Feedly, né? De você ter um feed pensando no alvo, né? O que está lá no centro do alvo é o que tem que ver todo dia, e quanto mais você vai para as bordas com menos frequência, é um jeito interessante de você consumir isso aí. Então, para quem está usando, se vocês tiverem dúvidas que a gente não tenha respondido aqui sobre
O Lemeno comenta com a gente pode até conversar com eles, né, pra gente tirar dúvidas do jeito melhor informado, então uma coisa que a gente pode experimentar e fazê-la com eles. Para os outros links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/37, eu dou mais piada aqui também nas notas do episódio. Muito obrigado a AlphaCode e Sotes Telecom pelo patrocínio daqui. Obrigado a vocês que avaliam, que recomendam. Também é muito importante recomendar o podcast para mais gente ainda poder descobrir o área de trabalho. E obrigado a você, Bia, por permitir mais uma vez que a gente tenha essa vida mais produtiva e melhor informada sobre tecnologia. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre mandando dicas, sugestões, comentários. E eu volto a convidar vocês a falar sobre uso de redes sociais por crianças, adolescentes. Eu quero muito ver os comentários e as dicas de vocês. Continuem mandando também seus aplicativos de tarefas, de calendário, se vocês querem migrar aplicativo de notas. A gente está sempre acompanhando, comentando e passando para frente as dicas de vocês. Para me mandar uma mensagem no meu Telegram, utilize @BiaCunze. Lá você também pode pedir os links privados dos nossos grupos, né? Tem o Mundo Sem Fio sobre tecnologia em geral, o Produtividade Móvel, que é só sobre produtividade, e o meu próprio canal. Ou então no Twitter, tá sempre lá, vocês podem interagir, mandar links, comentar notícias, que é o @GarotaSemFio. Boa, eu no Mastodon e também no Instagram sou MVC Mendes, apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev também, que é o noticiário diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo também para o ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.